Este aqui é Dylan Harper, e ninguém esperava que um calouro fosse tão bom assim. Espera, volta esse lance. Você tem um calouro nas semifinais da Conferência Oeste subindo a quadra, faz um in and out, mete um drible por trás das costas, muda de direção de novo com outro behind the back e simplesmente não tem ninguém para pará-lo. É exatamente aí que você percebe que esse garoto é diferente. Você já viu muitos calouros promissores entrarem na NBA, mas deixa eu te perguntar uma coisa, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos calouros chegaram nos playoffs sem sentir o peso desse momento? Pois é, Dylan Harper fez exatamente isso. E não estamos falando de qualquer série. Estamos falando das semifinais da Conferência Oeste. Logo de cara, olha essa jogada. Harper sobe a quadra, faz um in and out, emenda com um drible por trás das costas, muda de direção mais uma vez e simplesmente não tem ninguém capaz de pará-lo. Isso não é jogada de um novato, isso parece coisa de veterano. E é exatamente por isso que tanta gente começa a prestar atenção nele. Durante a temporada regular, já dava pra ver que ele era, especial. O cara tinha talento pra caramba. Mas nos playoffs, meus amigos, nos playoffs ele mostrou outro nível. Quantos calouros vocês já viram fazer isso nas finais? Ou decidir um jogo nas semifinais com uma enterrada dessas? Ou chamar a responsabilidade no clutch e converter um fadeaway decisivo? Pois é. Pouquíssimos jogadores conseguem fazer isso, ainda mais calouros. E o Dylan Harper não chegou esperando uma oportunidade, ele chegou pronto para jogar. Normalmente um calouro passa boa parte da temporada aprendendo no banco. Com o Harper foi diferente, a leitura de jogo dele impressiona, em muitos momentos parece um jogador com anos de NBA. Ele sabe exatamente onde atacar, encontrar espaços, se movimentar sem a bola e quando decide infiltrar, é muito difícil acompanhar. Tudo começa porque ele destrói a defesa atacando o ar. Durante os playoffs, Harper converteu 67% das bandejas e finalizações próximas da cesta. Isso é um número absurdo para um novato. Olha essa jogada contra o Minnesota Timberwolves. A quadra praticamente abre para ele. O único companheiro envolvido é o Stephen Caslow, que está sendo marcado por 3 defensores. Qual seria a decisão mais comum em um lance desse? Diminuir o ritmo? Esperar o ataque se organizar? Harper nem pensou nisso, ele simplesmente acelerou, foi direto para o aro. O ritmo dele pega qualquer defensor desprevenido. Quando parece que você consegue cortar o caminho, ele muda de direção. Quando parece que você fechou a infiltração, ele muda de velocidade. E quando precisa, ele usa um Eurostep enorme para escapar do marcador. É exatamente esse tipo de jogada que gera pontos fáceis e todo time precisa disso. Além disso, ele também tem criatividade. Aquelas bandejas improváveis usando a tabela, que parece sem ângulo. Simplesmente ele consegue converter. E isso muda completamente a forma como a defesa passa a marcá-lo. Mas o mais impressionante não é nem o contra-ataque, é quando o jogo fica lento. Porque aí muitos jovens desaparecem. Harper faz justamente o contrário. Na meia quadra ele continua atacando. Mesmo quando a marcação sobe a pressão, ele controla o ritmo, espera o defensor dar um passo errado e explode para dentro da cesta. É uma maturidade muito acima da sua idade. Quando os Spurs usam bloqueios para poder aliviar essa pressão, o problema muda de dono. Agora é a defesa que precisa encontrar um jeito de parar o Harper. E isso está longe de ser simples porque mistura velocidade, mudança de direção, mudança de ritmo e ainda finaliza com um Eurostep muito, mas muito refinado. Não é à toa que muita gente já coloca esse garoto entre os calouros mais promissores dos últimos anos. Agora pensa comigo, vem cá. Think about it with me. Cara, pensa comigo. Se você fosse montar um time para o futuro, você escolheria um jogador previsível ou um cara que consegue atacar a defesa de várias maneiras diferentes? É exatamente isso que faz o Dylan Harper ser tão especial. Quando o defensor tenta cortar o seu caminho, ele muda de direção imediatamente, passa pelo marcador e continua atacando o aro com confiança. E isso é só o começo. Agora olha esse lance.
Na ficha técnica diz que Karl Anthony Towns tem 2,13 metros de altura. Na teoria, isso deveria intimidar qualquer calouro. Na prática, o rapper simplesmente vai para cima dele, ataca o aro e converte a bandeja na frente de um dos pivôs mais altos da liga. E é exatamente isso que me chama bastante atenção no jogo dele. Ele não joga com medo, pode errar uma decisão aqui, uma outra ali, claro, cara, todo calouro erra, isso é normal, mas intensidade, coragem, cara, isso nunca falta para o menino. E esse tipo de jogador é o que qualquer técnico quer ter no seu elenco. Só que tem um detalhezinho aqui, né? Um detalhezinho pequeno. Um pequeno detalhe. Muita gente acha que o rapper, cara, vive apenas de infiltração. E não é bem assim, né? Se você for analisar o jogo dele, conforme a temporada foi passando, e principalmente nos jogos de playoffs, a confiança dele cresceu bastante. A maioria dos novatos só começa a dar esse salto no segundo ano. Rapper fez isso ainda na sua primeira temporada na NBA. Nos playoffs, as defesas já conheciam o seu jogo, começaram a fechar o garrafão, mandavam ajuda, colocavam pivôs esperando por ele, e foi aí que apareceu, né, os contra-ataques do próprio Dylan Harper. Olha esse lance contra o Rudy Gobert. Todo mundo espera que ele ataque o aro, só que ele para, faz o giro e mete esse fadeaway muito foda. Cash, pai. Aí é cash. Sexta pro menino. That's money, baby. That's money. Cara, esse giro pra trás, né, cara, é perfeito, né, cara, porque a defesa já espera a infiltração. Quando o marcador prepara o corpo para segurar o contato, o Rapper simplesmente cria o espaço e arremessa. E funciona perfeitamente. Teve um outro lance contra o OG Anunoby, né? Ele usa exatamente esse movimento. O defensor perde totalmente o equilíbrio, vai parar no chão e o Rapper fica completamente livre para poder finalizar. Esse é o tipo de detalhe que separa um bom infiltrador de um grande pontuador. Porque não basta você simplesmente atacar o aro, você precisa obrigar a defesa a respeitar todas as possibilidades. É isso que ele já começa a fazer. Agora, isso significa que ele já é um grande arremessador? Ainda não, né? Mas a confiança está aparecendo. Né? Ele já chuta bolas de 3 pontos sem hesitar, e isso é importante porque muitas dessas bolas nem foram arremessos ruins, simplesmente, né, não caíram, né, cara? E acontece, né, pô, até os melhores arremessadores têm os dias que as bolas deles não caem. Isso não significa que foi um arremesso ruim, né? Isso faz parte do desenvolvimento. Quanto mais a defesa respeitar a sua infiltração, mais espaço ele vai ter para poder encontrar esses arremessozinhos do perímetro. E sinceramente eu acho que esse arremesso vai evoluir muito na próxima temporada, quando você junta tudo isso: infiltração, mudança de ritmo, a troca de direção, a capacidade de finalizar contra pivôs gigantes, as bandejas reversas, as jogadas de contato para buscar o end-on, e agora começa a adicionar o arremesso cada vez mais confiável. Você entende por que tanta gente está empolgada, e principalmente eu, né, cara? Porque sempre que a defesa encontra uma resposta, o Rapper já tem uma outra pergunta pronta. Vocês entenderam o trocadilho, galera? Deixa eu explicar de novo, né? Porque sempre que a defesa encontra uma forma de bloquear o jeito dele atacar, ele encontra uma outra forma, né? Um jeito diferente de atacar a cesta para poder finalizar, né, cara? E assim, essa talvez seja a parte mais assustadora de toda essa história. Estamos falando de um jogador de apenas 20 anos, um calouro, que já fez tudo isso, né, em um dos maiores palcos de basquete. É claro que ele ainda vai cometer bastante erros, ele vai ter noites ruins, isso faz parte, mas se a gente for analisar no geral, calouros simplesmente não costumam jogar nesse nível, e isso faz uma pergunta surgir naturalmente. Se o Dylan Harper já mostrou tudo isso no primeiro ano, como que vai ser a segunda temporada dele com a franquia do San Antonio Spurs? What do you think about it? Comenta below. O que vocês acham sobre isso? Beleza? Comenta aqui. Porque se essa evolução continuar, os Spurs podem ter encontrado mais uma estrela para poder liderar essa franquia, né? Tá certo que há muitos boatos aí, né, de que, cara, ele teria que ser titular desse time. Ele deveria ter entrado no lugar do De'Aaron Fox, que cagou o pau nesses jogos de playoffs. Mas enfim, não vamos entrar nessa não, né? Porque a gente tá falando aqui da evolução desse garotinho. Galera, é o seguinte, deixa a pergunta pra vocês. Até onde vocês acham que o Dylan Harper pode chegar na NBA e o que esperar dessa segunda temporada do menino, né? Eu particularmente estou bem curioso para poder acompanhar, ok? É isso, galera, mais um videozinho aqui do canal de análise de jogada, etc. Cara, esse vídeo aqui foi sugestão
peço desculpas, né? Eu esqueci quem comentou, né? Porque tem um vídeo seguindo esse estilo. Porém, eu falei do VJ Edcomb lá do Philadelphia 76ers. E, cara, desculpa, teve um comentário lá. Eu vou colocar aqui o comentário dele, o nome da pessoa aqui, né? Não vou identificar a pessoa porque eu não sei se pode. Não, acho que pode, né? Ah, sei lá, eu vou colocar só o comentário da pessoa aqui, né? Que comentou lá, né, cara, que, né, seria interessante eu trazer um vídeo também falando do Dylan Harper, né, cara. Então eu falei, pô, segui a sugestão, tá aí o videozão, né, na área para vocês poderem acompanhar, beleza? Já aproveitando o gancho, cara, agradeço imensamente ao comentário, né, a esse comentário em específico e a todos os comentários da galera que tem acompanhado o canal Hora do Basca, beleza? Cara, desejo, assim, muita positividade na vida de todos vocês, desejo muito sucesso na vida de todos vocês, desejo, né, que vocês tenham dias, né, semanas, meses, né, a vida toda repleto de bons acontecimentos, de boas notícias, e é isso aí, bora pra cima, né, bora pra cima que a vida não para, galera, é isso, valeu? Muitas bênçãos na vida de todos vocês, que Deus abençoe a todos, se cuidem, até o nosso próximo vídeo, valeu, bye bye!